Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Eu sou Karina Luque, esse é o Fórum das Estrelas e o vídeo de hoje vamos falar um pouco do Oscar 2026, que deu o que falar e realmente a gente tem muito o que comentar sobre esse Oscar. Foi um Oscar bem diferente, eu achei bem proveitoso tudo o que aconteceu, né? Com exceção aqui de um detalhe ou outro, mas a gente sempre retira aquilo que é bom, né? E realmente eu achei bem bacana, os resultados também gostei bastante. Mas eu vou comentar um pouco aqui com vocês, espero que vocês dêem a opinião de vocês também. Mas antes, dê um like aí para ajudar o canal, é muito importante seu like para alavancar os vídeos, para ser mandado para outras pessoas e é bem importante, né? Compartilhe esse vídeo também, comenta aí, deixa seu comentário o que você achou do Oscar 2026, se você achou justo ou não, fica à vontade para comentar. Não esquece também de se inscrever, que virão outros vídeos aí sobre os ganhadores do Oscar e muito mais também. O Oscar 2026, ele chegou chegando e realmente era algo muito esperado, que estava tendo muita repercussão nos últimos meses. A gente, assim, nos debates acalorados, assim, de quem ia ganhar, de quem merecia, de quem não merecia. Então, realmente virou uma grande festa e, ao mesmo tempo, uma grande confusão. Né? A gente sabe que, realmente, o Oscar sempre dá muito o que falar. Então, não tem como a gente deixar de lado tudo que acontece no Oscar. Desde o tapete vermelho até o final da premiação, muita coisa rola. E, realmente, eu queria mostrar para vocês aí algumas opiniões, né, diferentes. Eu achei bem bacana os ganhadores. Gostei muito aí do resultado. Eu estou aqui com a minha camisa aqui dos meus favoritos ganhadores do Oscar, que são Leonardo DiCaprio e Jared Leto, dois ídolos que eu gosto bastante, que eu admiro muito. Né? O Jared não estava esse ano, mas o Leonardo estava lá firme e forte aí, concorrendo a melhor ator desse ano. Torci bastante, mas adorei o fato do Michael B. Jordan ter ganhado esse Oscar. No vídeo anterior, eu falei para vocês que um dos meus favoritos era o Michael B. Jordan, além do Leonardo DiCaprio. Então, eu estava entre Leonardo DiCaprio, Michael B. Jordan e Timothée Chalamet. Como aconteceu toda aquela controvérsia com a fala do Timothée Chalamet e a popularidade dele caiu um pouco, realmente eu comecei a notar que não seria ele o vencedor. Então eu já estava sentindo alguma coisa. Acho que não era só eu, todo mundo estava sentindo que alguma coisa ia mudar. Embora algumas coisas na fala dele sejam verdade e outras não, muita gente leva para o coração. Então com certeza alguma coisa ia mudar aí na corrida dele pelo Oscar. E mudou. Então, quando realmente o Michael B. Jordan ganhou, eu fiquei muito feliz por ele, tive uma reação muito feliz. Embora eu seja fã do Leonardo DiCaprio, eu acredito que o Michael B. Jordan veio aí como uma grande promessa do cinema. E ele realmente é um grande ator, realmente ele mereceu muito. E realmente também torci também para ele em segundo plano. E eu gostei muito, que uma das minhas opções foi a vencedora. Graças a Deus. E a gente realmente gostou e celebrou. Porque ele fez muito bonito no palco, ele realmente subiu aí, representou totalmente. O melhor discurso desse Oscar 2026 foi o dele, tá? Teve a Jessie Buckley também, né, que ganhou por Hamlet, que também fez um discurso acalorado muito bom, muito proveitoso, muito sentimental, e eu achei bem bacana, mas realmente o discurso do Michael B. Jordan foi o que mais emocionou na noite, porque realmente ele chegou lá, já chegando, falando quanto Deus é bom, enaltecendo o cristianismo. Então é uma coisa linda de se ver. Eu, com todas as palavras, eu posso dizer, né? Eu também sou cristã, gosto de cinema, gosto de arte, né? Respeito em sua parte cada uma delas, mas realmente eu gostei muito do discurso do Michael B. Jordan, foi muito caloroso, foi uma coisa muito bem recebida, né? E todo mundo, ele foi aplaudido de pé por mais de 5 minutos. Então, é muita coisa. Muita gente estava realmente querendo a vitória dele. E eu fiquei feliz também por ele. Então, uma das coisas da noite que aconteceu. O que aconteceu? Muita gente, né? O Oscar, gente, é uma festa de glamour, né? Desde o início que ele foi fundado, lá nos anos 20, quando era as eras de ouro do cinema, né? Do início do cinema, realmente ele é uma festa para glamour, né? Uma festa glamurosa. E essas festas glamourosas, né? Que foram acontecendo ao longo dos anos, algumas vezes foi perdendo relevância, outras vezes foi tendo mais, tem vezes que a audiência levanta, às vezes cai, então realmente é uma coisa que fica indo e voltando. Né? E o Oscar, ele é imprevisível, você pensa que é uma coisa, às vezes vai outra, tem coisas que você sabe que vai ganhar de verdade, mas tem coisas que você não sabe, então nesse Oscar teve muita coisa assim. Então, o que acontece? Os brasileiros nunca assim ligaram totalmente para o Oscar, até porque o Brasil nunca teve tão forte, né, na corrida pelo Oscar. Então, a gente vê que
que ao longo dos anos houve filme brasileiro aí concorrendo. 96, nos anos 90 teve o Quatrilho, né? Teve, depois de um tempo, anos depois, teve Central do Brasil, depois quase Cidade de Deus ia indo, depois parou, aí teve essa inércia enorme de 25 anos até chegar ano passado, que foi com Ainda Estou Aqui, e agora com Agente Secreto. Então, tipo, 2 anos seguidos, então o povo teve a gente entende que teve acordada para isso. Então, o público brasileiro que não dava a mínima pro Oscar, passou a dar, né, somente os que são cinéfilos, que nem eu, que gosta de cinema, que gosta de arte, que realmente acompanhava todos os anos. Mas esse povo, em sua maioria, né, a grande maioria do povo, que não ligava para cinema, só ligou exatamente só porque viu um grande hype dos filmes brasileiros e soube que ia concorrer. Então começou a engajar na página do Oscar, o Oscar começou a ver que o Brasil dava engajamento, e é uma história muito longa aí para ser contada num vídeo só. Mas o que acontece? Mediante o interesse do brasileiro pelo Oscar, também gerou as polêmicas, né? Também gerou as confusões. Por quê? Toda vez que tem os brasileiros estão concorrendo, todos os brasileiros acham que ele tem que ganhar, embora não seja um motivo para ganhar. Nacionalidade não é motivo para ganhar o Oscar, gente. Tá? Mesmo que seja algo novo, que o Brasil esteja agora começando a ter visibilidade em alguns aspectos do cinema, começando, né? Mesmo assim, isso não garante a ele que ele vai ganhar. Então, muita gente estava achando que pelo engajamento que o Wagner Moura estava tendo na rede do Oscar, no perfil do Oscar, e todas as entrevistas que ele falava e o povo ficava lá, corria, babando para colocar vários comentários inflamados para ele, acharam que ele ia ganhar. Só que tem uma coisa, gente, mesmo que o Oscar seja um pouco, em sua minoria, ou uma parte politizada, ele também ainda visa talento, tá? Grandes atuações, né? E tem muita coisa envolvida, não é só a política. Então, o Wagner Moura também entrou pelo cano, totalmente, por achar que ele ganharia por politizar, por lacrar e fazer um monte de coisas ali. Porque ele lá falava o mesmo discurso em todas as premiações, em todos os programas de TV. Era sempre a mesma palavra. Uma hora isso cansa. E os próprios americanos provavelmente devem ter sentido um cheiro estranho aí nessa fala toda. Por quê? Porque ele fala uma coisa e nós brasileiros vivemos outra. Mas muitos brasileiros agora vão dizer que não, que eu não estou falando a verdade. Porque eles adoram que a gente viva uma ilusão, né? Mas eu não gosto de viver só a ilusão, eu gosto de viver a realidade. Mas, vamos lá. Eles acharam que ele ia ganhar simplesmente por falar o que está acontecendo no Brasil, o que aconteceu uns anos atrás, o presidente anterior e tudo. Então ele fazia muita coisa para poder ver se chamava atenção para a questão política e ele arrastasse o prêmio até lá. Mas dessa vez não deu certo. Realmente, não é sempre, gente, que Hollywood vai ligar para a questão de política. Não é sempre. Ele também ainda visa a questão de talento, grandes filmes, repercussão do filme, elenco, técnica, ainda existe, graças a Deus ainda existe isso. Não é questão ideológica e política só que ganha hoje em dia. E ele realmente entrou pelo cano por isso, né? E os brasileiros achando que ele, por ser brasileiro, o que não conta nada na hora de ganhar um prêmio, acharam que ele ia ganhar. E aí a gente viu realmente que a justiça foi feita e Deus fez a justiça também. E quem ganhou foi o Michael B. Jordan, que realmente merecia ganhar por seu papel em Pecadores. Ele fez quase 3 papéis, embora um se tornasse um vampiro, né? Ele teve vários o desencanado dos personagens, né? Realmente deixou muito aí, entregou muito na tela. E realmente não tinha como deixar de ver, de perceber o talento imaginável, o talento incrível desse homem. Então, realmente, foi muito merecido aí o Michael B. Jordan ter ganhado o Oscar de melhor ator do Wagner Moura. Eu, no fundo, aqui, eu já estava sentindo que seria ele ou o Timothée Chalamet, né? Mas, né, realmente, por dentro, eu estava na torcida que não fosse o Wagner Moura aí, o vencedor. Mas o que acontece, gente? Muita gente ficou desolada, os canais aí de mídia começaram a inventar uma desculpa de pelo menos a gente participou, pelo menos a gente estava lá, pelo menos chegamos a 4 indicações, o pelo menos chegou aí como desculpa. Claro, a gente já entendia e já esperava que o pelo menos ia chegar só porque ele não venceu. Então, realmente, é muito complicado você ver. E, gente, Oscar é um lugar também de glamour, não é só de engajamento inflamado.
entendeu? Eles veem que o Brasil dá engajamento. Eles acham divertido. Claro, é divertido, é legal, é audiência. Mas, gente, por favor, achar que alguém vai ganhar porque tem 1 milhão de seguidor, ou não é seguidor, 1 milhão de visualizações, 1 milhão de comentários, só porque o brasileiro acha que ele tem um poder só por engajar. Não é só isso. Talento não é só engajamento. Talento é técnica, é arranjo, é responsabilidade, é personalidade, é caráter, é tudo isso junto. E não tem nada a ver com politicagem somente e ideologia só. O Wagner Moura parecia que ele queria travar uma guerra dentro do próprio país dele, entre um lado e o outro, entendeu? E nisso ele vivia falando, inflamado, aquele discurso em todos os programas de TV. E o pior, que ele estava achando que estava enganando mesmo os americanos. Mas, graças a Deus, ele não estava. Porque os americanos não são burros também. Embora eles tenham os problemas deles para cuidar e não liguem totalmente, e não fiquem procurando informações sobre o Brasil horas e horas, eles sabem que o Brasil sofre por muita coisa que não tem solução. E eles não são burros, eles sabem, entendeu? Eles veem ele falando uma coisa, mas na realidade é outra. E eles estão vendo, poxa, ele está puxando a sardinha pro país dele, mas a gente está vendo que não é assim. Entendeu? E claro que eles vão dar uma chance pro brasileiro. Ontem mesmo, ontem, dia 18, teve, né, o Golden Globe Tribute Gala aqui no Copacabana Palace, né, no Brasil, realmente dando aí a honra a alguns atores brasileiros que se destacaram, alguns artistas internacionais, não foram muitos, vieram também. Realmente, é um respeito. Eles estão dando aí a seu voto de confiança. Mas isso não quer dizer que vão ganhar os prêmios. Que o Brasil vai ganhar um mundo sempre, todos os dias, todas as premiações, isso não tem nada a ver. As pessoas não sabem dividir mais as coisas, não sabem pesar na balança. A gente tem que aprender a pesar na balança, gente. Nem tudo vai ganhar por causa de nacionalidade, por causa de política. Entendeu? E o Wagner Moura realmente ele entrou pelo cano por achar que eles iam dar realmente o Oscar a ele por conta disso. Entendeu? Claro que ele tá lá no país de novo, país capitalista, que ele tanto fala, ele tá lá, vivendo uma vida boa e vai continuar. Ele mora em Los Angeles. Então é fácil você falar de lá e as pessoas no Brasil sofrendo aqui. Eu sei, porque ainda não sou rica. Eu sei a dificuldade que se passa num país desse. Muita gente fala, na TV fala, mídia de comunicação, as coisas que acontecem no Brasil todos os dias. Não condiz com o que ele falava. Ele falava uma coisa, mas a realidade era outra. A gente vive outra realidade, não o que ele fala. Aquilo era uma coisa ilusória que ele queria passar para eles para poder ganhar. Isso aí era fato. Além também de ter a questão de governo daqui, que deve estar com certeza atrelado por conta de defender o atual governo do Brasil. E tudo isso conta. Mas os brasileiros, por ter um brasileiro ali concorrendo, achavam que tinha que ganhar. Não. Gente, lamento te informar que não é por isso que alguém ganha um prêmio. Não é por ser brasileiro, não é por ser norueguês. Muita coisa está em jogo. E graças a Deus o Oscar ainda não abandonou a técnica e o talento. Por conta da política. Graças a Deus. Espero que nunca abandone. E isso seja visto por talento e não por país. Entende? Então isso o Brasil tem muito disso, de achar que é assim. E tudo que ele falava como se quisesse travar uma guerra dentro do próprio país, enquanto ele estava lá vivendo uma vida boa, maravilhosa, dentro da indústria, né, dos sonhos. E ele estava lá. Entendeu? Então isso realmente o pessoal não condizia. E graças a Deus justiça foi feita. Michael B. Jordan ganhou aí o Oscar de melhor ator, muito merecido, um ótimo, um excelente ator. E o que aconteceu mais curioso? Né? Todos os dos ganhadores, gostei muito, aí trilha sonora ganhou também, inclusive o que fez a trilha sonora do Pecador, né, o músico que fez, realmente já ganhou a 3ª vez, porque ganhou primeiro em Pantera Negra, para a trilha sonora, depois para Oppenheimer e agora para Pecadores. Então realmente é um nome também de se tirar o chapéu. Realmente muito legal que ele ter ganhado. Além também de ter ganhado a Jessie Buckley, que fez um discurso também lindíssimo, maravilhoso, de muito respeito, né? Muita gente aí, gente, ganhou uma batalha após a outra, melhor filme, realmente melhor elenco. E aquele elenco é espetacular. Leonardo DiCaprio, Teyana Taylor, Champagne, Benício Del Toro. Muita gente, dentro desse hall. E realmente Chasing Phoenix, que foi maravilhosa aí como filha do Leonardo DiCaprio no filme. Então, realmente foi muito merecido. Todos os prêmios ali eu achei merecido. Né? Uma exceção de uma coisa e outra ali, que às vezes eles exageraram um pouco. Mas, infelizmente, o Brasil foi aí, né? De 4 indicações para Agente Secreto, não levou nenhuma. A gente entende o porquê, mas o brasileiro finge não entender.
mas entende-se o porquê. E o Adolfo Veloso aí por Sonhos de Trem, que realmente estava maravilhoso. O único brasileiro que eu achava válido ganhar era ele, mas infelizmente também não levou. Então, gente, realmente é muita coisa em jogo, né? O Brasil acha que tudo tem que ganhar por ser brasileiro e não existe isso. Isso é uma ilusão, gente. Muita coisa em jogo. Para ganhar você tem que merecer e não por ser de um país específico. Não adianta, entendeu? E graças a Deus o Oscar levou por esse lado e levou realmente o talento em consideração. E é o brilhantismo do filme. O Wagner Moura pode ter talento em outros filmes, ele deve ter arrasado, principalmente no Brasil. Eu não acompanho a carreira dele, mas o pouco que eu vi aí, que eu pesquisei realmente, ele tem talento. Mas nesse momento não era dele. Não é porque ele é brasileiro e teve um monte de gente em cima que ele vai ganhar, entendeu? Esse papel ele não ganhou, entendeu? Existe muito, é muita versatilidade, o cinema é versátil, né? Ele tem que fazer outros tipos de papéis para talvez se destacar, entendeu? Então é isso. Nem tudo é isso. Nem tudo falar de política toda hora serve. E é o que ele fez, entendeu? E eu ouvi falar aí de algumas mídias aí que eu vi, não sei se é verdade, mas eu vou falar aqui o que eu vi. Eu li numa mídia especializada que ele estava querendo, né, se ele ganhasse, tentar fazer outra campanha política em palco. Então ele já estava falando, ele ia fazer um discurso contra o ex-presidente do Brasil de novo, depois que ele ganhasse. E você viu o contraste, Michael B. Jordan ganhou e ele realmente fez o verdadeiro discurso que a gente já gosta do glamour que tem o Oscar há muito tempo. Todo mundo, desde o início, sempre agradeceu a família, a Deus, quando fala, porque alguns nem falam, né? A Deus, a família, a equipe, o talento, a história que a pessoa teve, tudo isso é num discurso. Agora, falar sobre política, sobre o país, num discurso, que você está ganhando um prêmio, o maior prêmio do cinema, você vai perder seu tempo falando isso? Não, realmente o Michael B. Jordan é brilhante e ele chegou lá dizendo o quanto Deus era bom, o quanto ele lutou para estar ali, agradeceu a mãe, o pai, a família, a equipe, falou dos artistas negros que foram merecedores do Oscar antes dele, que ganharam antes dele. Então, realmente, ele fez o melhor discurso. Ele chegou lá e fez. Ele podia ensinar a Wagner Moura e muita gente como fazer um discurso para ganhar um prêmio excelente e mundialmente famoso. Realmente, ele aí pode dar uma aula para muita gente de como se faz um discurso. Entendeu? Eu lembro que quando o Leonardo DiCaprio ganhou, ele falou um pouco sobre uma questão política, que é o meio ambiente, mas ele não ficou horas falando, defendendo partidos ou falando mal de presidente. Ele falou sobre o trabalho dele com o meio ambiente, sobre como a gente tem que abrir os olhos para o meio ambiente. Isso não tem nada a ver com questão totalmente política, embora seja uma questão vinculada à política por ser defendido por políticos também. Mas ele falou algo importante, uma lição, e não falou mal de presidente, ou não teve espaço para falar, ou xingar ninguém, ou reclamar de ninguém. E ele realmente desceu do salto quando ele falou isso toda hora, em todo lugar. Eu não defendo presidente nenhum do Brasil, nem um lado, nem o outro. Mas aquilo foi realmente um absurdo. Ah, mas ele tem que falar a opinião, é livre-arbítrio. Não, é todo mundo tem livre-arbítrio, mas na hora de ganhar um prêmio, o prêmio é seu. Você tem que falar de você, da sua história, do seu talento, de onde você veio. Simples, mas não é defender país, ou político, ou defender coisa, ideologia, nada a ver. É simplesmente agradecer a Deus que te deu vida e a todos relacionados a esse prêmio. Só isso. Mas a pessoa perde tempo, perdendo tempo falando sobre política ali. Uma coisa que ele já falou uma vez, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, 5 vezes, 7 vezes. E isso enjoou. Tu acha que os americanos enjoaram? É claro que eles não vão falar, porque eles têm uma finesse aí de continuar na linha. Mas, claro, tu vê que eles também, às vezes tem gente lá que não gosta do atual governo de lá, e mesmo assim não fica falando toda hora. Há uma coisa, vamos separar as coisas, entendeu? Mas as pessoas não conseguem hoje em dia, né? Tá tudo muito misturado, tá uma bagunça. E ele fez isso, entendeu? Tu vê que no Globo de Ouro ele ostentou lá seus acessórios carésimos, né? Ele ganhou o Globo de Ouro, Wagner, depois apareceu na revista todos os acessórios caros que ele usou e tudo bem, é o dinheiro dele, né? Ele trabalha para isso. Mas realmente era necessário ficar ostentando? E aí a revista fez questão de colocar, que era ele, né? E depois que ele ganhou, ele foi lá fazer um sambinha lá com o povo dele, a nata rica do Brasil, que estava lá. Mas o Michael B. Jordan, assim que ele recebeu o Oscar, o que ele foi fazer?
foi comer um podrão numa rede de fast food cristã e ficou lá. O povo olhando em volta e ele se divertindo, comendo ali com o povo, um sinal enorme de humildade. E é um ator maravilhoso, milionário, e mora num país capitalista, mora nos Estados Unidos, né? Que é o país de primeiro mundo. E ele teve uma humildade enorme. Agora você vê, né? O Brasil é um país emergente, os artistas brasileiros não têm humildade, ou quase não têm. Agora, lá no país de primeiro mundo, com tanta riqueza, é uma potência, e aí os artistas lá se fazem humildes. Mostram o que tem dentro deles, até porque Deus tá ali, né? A gente sabe que Deus ali mora naquele homem, porque realmente aquilo que ele falou no palco, provavelmente, com certeza, é a realidade que ele vive. Então, realmente, o discurso maravilhoso, o proceder dele após ter ganhado o prêmio, uma humildade sem tamanho, e aí você vê o contraste entre uma pessoa e outra. Então, quem merecia ganhar? Realmente era o Wagner Moura? Pensa. Então, gente, é isso que aconteceu, né? Uma reviravolta, muitos brasileiros ficaram muito decepcionados, porém, eles têm que entender que o talento vence a política, que o talento, a técnica, a alma, a arte, vence todas essas brigas, sempre vai vencer. E se tiver Deus no meio, vence mais ainda. Então é isso que eu achei ali desse Oscar. Gostei muito, queria muito comentar com vocês. Né? Leonardo DiCaprio, divertidíssimo lá com aquele bigodinho dele. Realmente foi uma novidade. Já criou um meme lá com uma cara, eles fazem umas caras em umas premiações assim que deixa a gente bem animado. Já criou os memes dele lá que ele sempre cria. E realmente, pessoal, não tinha como ser diferente. Então, esse Oscar 2026 está de parabéns. Gostei muito do resultado, em todos os aspectos. Uma diferença daqui e ali, alguma coisa pouca que realmente me decepcionou assim um pouco, né? Que não foram questões tão relevantes. Né? A festa do Oscar em si foi muito legal. Eu achei as piadas um pouco assim, meio sem graça. Sempre tá, né, ultimamente. Mas mesmo assim, foi uma coisa maravilhosa e bonita de se ver. E você aí? Qual é a sua opinião? Você gostou do resultado do Oscar? Estava torcendo para Wagner Moura? Você acha que foi injusto? Fica à vontade. A sua opinião é diferente da minha, mas eu quero saber, tá bom? Deixa aí seus comentários. Fica também, ó, para dar um like, para ajudar o canal. Não esquece que isso ajuda demais o canal, galera. Quem gosta, realmente aí, dá um hype aí para mim. E também comenta e se inscreve no canal, que virão outros grandes vídeos aí. Vou falar dos filmes também que concorreram ao Oscar, vai ser bem legal. Vai ter vídeo aí já frequentemente, mais pra frente, se Deus quiser. E espero que você tenha gostado desse vídeo, tá bom? Não esquece do seu comentário, que é muito importante pra mim. E até a próxima. Tchau!